Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a competência 2 da redação do Enem. Ontem nós falamos sobre a competência 1, que avalia a gramática do texto e a adequação da linguagem ao nível formal que se aguarda nessa redação. A competência 2 é uma das mais importantes na redação do Enem, até porque ela se divide em 3 partes, na verdade, né? A primeira seria compreender a proposta de redação, a segunda seria aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento, e a terceira seria para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Vamos explicá-la por partes. A primeira é compreender o tema. É preciso que o aluno faça uma boa leitura da proposta, né? Isso é importante porque a proposta de redação do Enem é curta e também o aluno dispõe no total de 1 hora para fazer essa redação. Caso contrário, se ele usar mais do que 1 hora, ele pode prejudicar a prova inteira, né, que vai contar com 45 questões de linguagens, que são longas, são cansativas, e 45 questões de matemática, que dão, obviamente, um certo trabalho, além de passar o gabarito, né, para a folha de respostas. Então, é preciso administrar muito bem esse tempo, e essa administração passa por uma correta leitura do tema e uma compreensão exata do recorte temático. Houve edições passadas no Enem em que alguns alunos incorreram em fuga parcial ou total do tema porque não interpretaram corretamente a proposta de redação. Por exemplo, o tema de 2010 foi sobre o trabalho para a construção da dignidade humana. Alguns alunos, diante de excertos da proposta que falavam, por exemplo, sobre o trabalho escravo, escreveram especificamente sobre isso. E, obviamente, que incorreram numa fuga parcial do tema. Alguns até fugiram totalmente ao tema. Então é importante que você leia, mesmo rapidamente, porque você não pode perder tempo, há só 1 hora para todo esse processo de confecção do texto, mas que você leia adequadamente essa proposta de maneira a entender exatamente os limites desse tema, para que você não incorra em nenhum tipo de fuga sobre ele. O segundo aspecto e é para mim o mais desafiador de todos eles, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Muita gente despreza esse aspecto da competência 2, mas ele é, na minha concepção, definidor do que seria um texto acima da média. Porque, sem sombra de dúvidas, o aluno, na média ou abaixo da média, vai falar sobre o tema de uma forma previsível. As ideias que ele utilizará para defender a sua tese serão ideias previsíveis, os argumentos serão previsíveis. E o aluno acima da média não. Vai conseguir usar todo o repertório sociocultural que ele tem, que ele trabalha ao longo de toda a sua vida escolar, para poder discorrer sobre esse tema, que é exatamente o que se aguarda, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Então você pode e deve usar conhecimentos de geografia, de filosofia, de literatura, de matemática, eventualmente de biologia, de física, de arte, de história. Qualquer conhecimento de que você disponha, você pode usar para construir a sua argumentação. Isso fará com que o seu nível de argumentação sobre esse tema seja acima da média e você possa ter, obviamente, uma nota máxima nessa competência 2. Tá? Alguns alunos têm dúvidas em relação a isso. Como eu aplicaria esses conhecimentos diferentes, né, para discorrer, para desenvolver o meu tema? Por exemplo, no tema do ano passado, a imigração para o Brasil no século XXI. O aluno poderia ter usado o seu repertório sociocultural para discorrer sobre o tema. É bom lembrar que no primeiro fragmento da proposta de redação do Enem do ano passado, se falava dos imigrantes, mais de 70 etnias e nacionalidades diferentes que vieram para o Brasil no fim do século XIX e começo do século XX para se arraigarem aqui. Então ali havia uma sugestão de que você usasse uma abordagem histórica para desenvolver aquele tema. Agora, o cuidado é o seguinte: levando-se em conta que o aluno gosta muito de história normalmente e usa exemplos históricos para discorrer sobre o tema, é importante que você perceba uma coisa. Sempre que você fizer uma alusão histórica, tenha o cuidado de, no mesmo parágrafo em que você faz essa alusão, dialogar o passado com o presente. Alguns alunos falam sobre o passado, fazem essa alusão histórica num parágrafo de argumentação e apenas no outro trazem essa argumentação histórica para o presente, contextualizam essa alusão histórica com o presente. Eu sugiro que você faça as duas coisas no mesmo parágrafo. É claro que isso vai exigir de você concisão, ou seja, que você consiga se comunicar o mais breve possível
e com profundidade ao mesmo tempo, né? Dentro de um mesmo parágrafo. Tá? Além dessa sugestão histórica que a própria proposta dava, o aluno, por exemplo, poderia começar o texto citando Canaã, que é um romance do Graça Aranha, né? De 1902, né? Do pré-modernismo brasileiro, que nos apresenta na primeira parte 2 alemães que vieram para o Brasil, para o interior do Espírito Santo, para uma cidade chamada Porto do Cachoeiro, e ali se radicaram. Na verdade, vieram com uma leva de alemães, né? Milkau e Lentz. O primeiro, Milkau, se apaixonou pelo Brasil, se aclimatou bem aqui, gostava do lugar, das pessoas, da ambiência. E o outro, Lentz, era até xenofóbico. Não gostava do Brasil, se queixava de que o Brasil era uma terra selvagem, de que a Alemanha, sim, era civilizada. Então você podia usar os exemplos de Milkau e Lentz para mostrar como esse tema da imigração para o Brasil atualmente seria um tema importante. Você poderia até brincar com a linguagem e dizer o seguinte, se hoje fosse possível reviver os alemães Milkau e Lentz da obra Canaã, do maranhense Graça Aranha, e os dois pudessem rediscutir o Brasil e o convite e a sedução que o Brasil faz hoje para o imigrante que vem para cá, qual seria a posição dos dois? Será que os dois preservariam aquela visão que tinham lá, há mais ou menos um século atrás, ou mudariam de concepção? Será se naquele momento, início do século XX, o Brasil era mais convidativo para o imigrante do que é agora? Então veja que nesse caso você usaria, né, um conhecimento da literatura e o aplicaria para desenvolver aquele tema. Aplicar o conhecimento é isso, é adequar esse conhecimento, seja ele qual for, da literatura, como nesse caso, da história, como na primeira sugestão que nós fizemos, ou da matemática, ou da física, ou da biologia, ou da filosofia, para trabalhar o tema, para desenvolver o tema e defender o seu ponto de vista. E o terceiro aspecto, não menos importante, é a questão da adequação à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Quando você lê o guia do participante, eu reforço essa necessidade, você vai perceber que o texto do Enem será necessariamente uma dissertação argumentativa, então não há oportunidade nem possibilidade de que ele seja uma narração, por exemplo, de que ele seja uma descrição. Ele vai ser uma dissertação argumentativa cuja estrutura todos nós conhecemos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Sinteticamente, o que você deve fazer em cada uma dessas partes? Na introdução, você deve apresentar o tema e demarcar um ponto de vista, ou seja, uma tese que você vai defender ao longo desse texto. No desenvolvimento, você vai em 2 ou 3 parágrafos, não mais, não menos do que isso, apresentar e defender os argumentos com o objetivo de mostrar que a sua tese é aceitável. E aí, nesse sentido, é bom você recorrer a exemplos, né, como os que eu sugeri ainda há pouco, e também, de preferência, a exemplos concretos, porque o tema do Enem sempre é criado a partir de uma situação-problema, razão pela qual, se você conseguir identificar na realidade atual esse problema e usar exemplos atuais para poder discorrer sobre esse tema, melhor para você, obviamente. E na conclusão, o que você pode fazer? Retomar a sua tese, retomar o seu ponto de vista, que já foi apresentado na abertura do texto, no parágrafo de introdução, e apresentar e detalhar, nós vamos falar adiante sobre a questão da competência 5, que avalia a proposta de intervenção para resolver o problema abordado, mas você precisa não só apresentar essas soluções no último parágrafo do texto, como também detalhá-las, ou seja, mostrar como essas soluções serão aplicadas. Então é isso por hoje. Amanhã nós vamos falar sobre a competência 3, que avalia a coerência interna e externa e as ideias, fatos, opiniões e argumentos que você escolhe para desenvolver o seu tema. Obrigado.